Shalom, queridos amados irmãos. Nós estamos reunidos aqui nesta semana para a nossa unidade 5, a nossa quinta aula do curso de consolidação. Nós temos visto já durante essas semanas um caminhar na presença de Deus, um aprendizado de nós nos relacionarmos com Deus, a importância dos nossos relacionamentos. A importância dos relacionamentos, principalmente com o nosso Deus. E hoje, nós vamos entrar na nossa quinta unidade, que é o relacionamento com Deus pela comunhão. E como todas as semanas nós temos visto, nós temos um versículo para guardar no coração. E na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, na parte B desse versículo, nós temos o nosso versículo para guardar no coração desta semana. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Queridos, nós aprendemos que relacionamento com Deus é algo primordial para as nossas vidas. E a comunhão é o caminho que Deus traçou para nós estarmos juntos com Ele. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós tivemos um livre acesso ao nosso Pai, nós tivemos um caminho de comunhão aberto com o nosso Pai. Para que nós entendamos o que significa essa comunhão, nós precisamos ver a definição de comunhão. Comunhão significa ter coisas em comum, em um relacionamento que faz bem ao coração, um relacionamento completo. O porquê que a nossa definição de comunhão fala de um relacionamento completo? Porque o nosso relacionamento completo, ele só é conquistado, ele é só conseguido através do nosso relacionamento com Deus. Deus foi um Deus criador maravilhoso que nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele. E com a queda do homem, com o pecado do homem, essa comunhão ela foi quebrada, mas através de Jesus Cristo, que se sacrificou por cada um de nós, nós temos essa comunhão totalmente restaurada. E nesse texto que nós lemos, o apóstolo João escreve que essa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus, mas hoje nós temos o terceiro elemento da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que é residente nas nossas vidas. E nós precisamos entender que comunhão é algo que nos leva até a presença de Deus, mas também é algo que nos traz a presença de Deus para dentro de nós. E o apóstolo João, ele descreve a respeito dessa comunhão com muita propriedade na sua primeira carta. Ele fala que comunhão é um lugar de conhecimento de Jesus Cristo. Comunhão é um lugar onde nós conhecemos Jesus Cristo. E ele descreve isso na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o Deus visível, que se mostra através da palavra. A palavra nos descreve todas as características de Jesus. E nós conhecemos o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, através de Jesus. Então, a comunhão é um lugar de conhecimento de Jesus. Mas também a comunhão é um lugar de permanência em Deus. E ele descreve isso no capítulo 4, versículo 15, que diz que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece ele e ele em Deus. A permanência em Deus é que vai nos levar
A salvação é que vai nos levar a pertencer totalmente ao reino de Deus. E nós precisamos lutar por isso, nós precisamos permanecer em Deus. E isso é conseguido com o nosso relacionamento com Deus. Quando nós conhecemos a palavra, quanto mais nós nos parecemos com Cristo, mais nós permanecemos em Deus. E ele descreve também que a comunhão é um lugar de amor. 1 João 4,16 diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Queridos, o amor é a característica maior de Deus. Deus amou quando nós não éramos amáveis. Deus nos amou acima da situação em que nós nos encontrávamos. Deus nos amou apesar de nós. E quando nós entendemos que o amor é a principal característica do reino de Deus, nós vamos começar a entender o verdadeiro significado do amor. O que esse amor que Deus faz transbordar por nós, e nós começamos a entender isso, e nós começamos a receber esse amor dentro de nós, e a nossa vida, ela passa por mudanças, a nossa vida passa por transformação. O amor é a característica do cristão. Se você é cristão, se você se diz cristão, você precisa amar como Cristo nos amou. E o apóstolo João, ele continua descrevendo as características dessa pessoa que tem comunhão com Deus. E ele diz também que a comunhão é um lugar de semelhança. E ele fala isso no capítulo 4, versículo 17, que diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser semelhante a Jesus, nós temos que aprender de Jesus, nós temos que nos aproximar de Jesus e nós temos que nos tornar como Jesus, na sua essência sem pecados, na sua essência sem mentiras, na sua essência sem dolos, na sua essência sem palavras torpes. Jesus foi um homem perfeito, e essa é a busca que nós precisamos ter. E quanto mais nós nos aproximamos da palavra, e quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, através da leitura da palavra, mais nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. E tudo aquilo que fazia parte do nosso dia a dia, o nosso jeito de ser, as palavras, as ofensas que saíam de nossas bocas, elas vão se transformando e nós vamos nos transformando em pessoas melhores, pessoas que experimentam tudo aquilo que é fruto do Espírito. E a semelhança com Jesus vai fazendo isso em cada um de nós. E João continua que a comunhão é um lugar de alegria completa. No capítulo 1 de 1 João, versículo 4, a palavra diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A alegria da salvação, a alegria de compreendermos que o reino de Deus, ele é muito maior do que este lugar onde nós estamos. Isso é comunhão com Deus, e essa comunhão vai trazendo transformação para cada um de nós. E João continua, ele diz que a comunhão é um lugar de luz. Isso está no primeiro capítulo, versículos 5 e 6 da primeira carta de João, que diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Queridos, o mundo onde nós estamos
é o reino de Satanás, é um lugar de trevas, onde as pessoas se degladiam com as outras, onde a mentira normalmente é um carro-chefe na vida das pessoas. E esse mundo onde nós vivemos é totalmente diferente do mundo para que nós somos chamados. Cristo nos chamou, nos deu uma porta aberta para um mundo totalmente diferente, para um mundo onde a luz, a verdade, é uma característica maior. Não existe nenhum tipo de treva onde a luz de Deus está presente. E é isso que nós precisamos buscar nas nossas vidas. E essa comunhão com Deus é que nos leva a termos essa essência, nos leva a essa essência. E João fala que a comunhão é um lugar de purificação dos pecados. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o nosso propósito de vida. Se nós andamos na luz, e a influência de Deus é marcante nas nossas vidas, o pecado vai nos incomodar, e quando cometemos algum pecado, vem uma dor tremenda na nossa alma, no nosso coração, e nós somos levados a nos arrependermos de tudo aquilo que fizemos de errado. Isso é bênção de Deus para nossas vidas, mas existe uma característica maior nessa comunhão, com o nosso Deus. A comunhão é um caminho de mão dupla. Ela envolve não somente falar, mas ouvir. E nesse tempo onde nós estamos nessa unidade 5, nós vamos aprender esse tempo de escuta a Deus. A lição 6, ela vai nos dizer a respeito da oração, que é quando nós nos comunicamos com Deus, quando nós falamos com Deus. Mas, esse momento final dessa unidade 5, nós iremos aprender e entender como nós fazemos para escutar o nosso Deus. Nós viemos de um mundo onde nós não paramos muito para escutar as pessoas, e principalmente a Deus. Nós não fomos treinados para ouvir a Deus, e nós precisamos entender que existe um lugar de escuta a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará, te escutará. Queridos, este lugar secreto, ele não fala de nós nos escondermos num lugar distante onde ninguém vai conseguir nos achar. Esse lugar secreto fala de nós termos o nosso coração voltado para Deus, onde nós esvaziamos a nossa alma, onde nós esvaziamos a nossa mente e nós paramos para ouvir a Deus. Este é o lugar de escuta a Deus. E isso aprendemos também com o profeta Abacuque. Abacuque, ele estava passando por uma situação terrível. Era um tempo de grande jugo sobre o povo judeu daquela época. E Abacuque, ele entendeu que ele precisava parar para ouvir a Deus, aquilo que Deus queria falar para o povo. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, ele captou essa mensagem de Deus, que ele precisava não se envolver nas coisas, mas abrir o coração para que Deus pudesse falar ao coração dele. E Deus nunca deixa de falar, que você saiba disso. Deus nunca deixa de falar, mas nós precisamos entender também onde Deus vai falar conosco. Porque nós somos treinados em um mundo
onde muitas vezes nós nos desligamos das coisas que as pessoas estão dizendo. São tantas informações que chegam até nós, mas Deus, Ele nos fala num lugar especial. Onde Deus fala conosco? Nós precisamos entender como nós fomos formados por Deus. O homem, ele é um espírito, ele possui uma alma e habita em um corpo. Então nós somos seres trinos. Nós temos um espírito, nós temos uma alma e o nosso espírito e a nossa alma estão dentro do nosso corpo. Com a queda, o relacionamento com Deus foi quebrado, porque Deus ele se relaciona conosco através do nosso espírito. Deus é espírito e Ele vai se relacionar conosco através do nosso espírito. Então o nosso espírito é a parte que se relaciona com Deus. É aquela parte nossa que tem a consciência de Deus. Isso é conseguido através de Jesus. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o nosso espírito que estava amortecido dentro de nós, ele renasce de uma forma completa, num relacionamento de comunhão com Deus. E é essa comunhão que possibilita o nosso relacionamento com Deus. Essa comunhão fala de nós sermos íntimos de Deus, de nós pararmos para ouvir a Deus. E essa comunhão, ela se dá através da nossa intuição. Uma intuição que Deus colocou em nós quando nos criou. Essa intuição é que vai nos possibilitar receber a direção de Deus para aquilo que nós devemos fazer, para aquilo que nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo, nessa experiência desse texto de Atos 16, dos versículos de 9 a 10, ele precisava de um referencial para continuar o trabalho de evangelismo dele. E ali em Troade, ele estava ali naquele lugar e ele tem uma visão aberta. E Deus mostra para ele um varão que precisava receber uma revelação de Deus. E ele era de uma região especial. Depois você lendo o livro, você vai entender melhor isso que eu estou dizendo. Você lendo esse capítulo 16, você vai entender melhor essa visão que Paulo teve. E Paulo, através dessa visão, ele foi levar a palavra de Deus para uma outra região. A sensibilidade, a intuição de Paulo fez com que ele tivesse a sua mente, o seu coração aberto, para que ele fosse levado a cumprir um propósito de Deus na vida dele. E nós temos a nossa consciência também, que possibilita o conhecimento do bem e do mal. É na nossa consciência que nós vamos perceber se aquilo vem de Deus ou se não vem. E quanto mais nós temos comunhão com Deus, quanto mais nós somos íntimos de Deus, nós vamos perceber claramente, através da nossa consciência, através da presença do Espírito Santo de Deus dentro do meu interior, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E outra coisa que nós precisamos entender é que a nossa alma, ela tem a consciência da personalidade. Nós somos criados com uma personalidade. E a nossa personalidade, ela é composta de uma mente que é a sede dos nossos pensamentos. Quanto mais nós somos ligados a Deus, mais os nossos pensamentos são puros. A nossa personalidade é composta também de emoções, onde estão a sede das nossas decisões, dos nossos sentimentos. Tudo aquilo que vai na nossa alma, todos os sentimentos. Muitas vezes nós estamos com problemas sentimentais nas nossas vidas, e a sede disso é nas nossas emoções. Quanto mais próximos de Deus, mais nós temos as nossas emoções curadas e saradas. E na nossa personalidade também nós temos a nossa vontade, que é a sede das nossas decisões, onde nós decidimos fazer algo e
De acordo com a vontade de Deus, as nossas decisões vão ser tomadas de uma maneira correta. Mas nós temos também um corpo. Nós temos um espírito, nós temos uma mente, nós temos uma alma, mas nós temos também um corpo. E o corpo, ele tem consciência do reino material, das coisas que estão ao nosso redor. E ele é dirigido pelos nossos sentidos. O nosso corpo é dirigido pelos nossos sentidos. Nós temos uma visão onde nós enxergamos as coisas. Nós temos uma audição onde nós ouvimos as coisas. Nós temos um olfato onde nós cheiramos as coisas. Nós temos um paladar onde nós sentimos o gosto dos alimentos que nós comemos. E nós temos um tato, aquilo que nós pegamos. Esses são os sentidos do nosso corpo, que nos dá a certeza do reino material. Entendido isso, nós podemos caminhar para entender como o Espírito Santo de Deus fala conosco. E ele fala através de um testemunho interior. É um conhecimento, uma impressão forte que nós temos, uma convicção de que aquilo é Deus falando dentro de nós. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Testemunho interior. Quando o Espírito Santo de Deus traz uma certeza, uma convicção de que é Deus falando conosco. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nos versículos de 9 a 10, nós vamos ver novamente uma experiência que Paulo teve com o Espírito Santo de Deus. E o texto diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo, alertado pelo Espírito Santo de Deus, cresceu uma convicção no coração dele que aquela viagem seria muito difícil. Em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, nós temos uma experiência que Jesus teve com o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele precisava determinar as pessoas que seriam mais próximas dele, os apóstolos que seriam chamados para caminhar mais junto dele. E essa foi a experiência com que os nomes que ele teria que anunciar para estarem mais próximos dele, fosse revelado através do sobrenatural de Deus. A convicção que cresceu dentro do coração de Jesus fez com que aquilo fosse uma realidade no ministério de Jesus. E o texto diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. A revelação do Espírito chegou ao coração de Jesus. E Jesus não teve nenhum tipo de dúvida com relação às pessoas que deveriam ser mais próximas dele. Mas o Espírito Santo, ele fala para nós também, através de uma voz mansa e suave. Ele fala aos nossos corações através de palavras gentis, de pensamentos, de ideias, de algumas formas. E ele vai gravar isso no nosso coração. Atos 8:19 fala de uma experiência que Filipe, o evangelista, teve. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. E Filipe, cumprindo aquela palavra que o Espírito revelou a ele, ele pôde evangelizar uma pessoa que foi muito importante na região da Etiópia. Ele levou a palavra de Deus para a Etiópia. E até hoje nós temos os sinais dessa pregação de Filipe.
Nós temos cristãos na Etiópia que, com certeza, receberam a palavra de Deus através dos anos que se passaram depois dessa pregação de Filipe para essa pessoa. Em Atos 10, versículos 19, 20, Pedro tem uma experiência sobrenatural também. O texto diz assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E Pedro, recebendo aqueles 2 homens, eles chegaram logo depois. Ele pôde levar o Evangelho a pessoas que estavam ali esperando para ouvir a palavra de Deus. Mas, como eu disse, nesse mundo em que nós vivemos, nós temos dificuldades para ouvir. Nós temos dificuldades para parar. Mas, como nós podemos distinguir a voz do Espírito dos nossos próprios pensamentos? Porque a nossa mente, ela é uma mente muito aberta, ela é levada pelas informações, ela é levada por tudo aquilo que passa ao nosso redor. Como nós podemos distinguir se é o Espírito Santo de Deus falando para nós ou se aquilo é algo do meu pensamento? Mas nós precisamos entender que a voz do Espírito, ela vem de Deus. Por isso ela pode trazer ideias, instruções, pensamentos incomuns, os quais jamais teríamos pensado. O que vem da nossa mente é algo planejado, mas o que vem do Espírito é algo espontâneo. É aquilo que sai de dentro para fora. É aquilo que vem do nosso coração, não da nossa cabeça, da nossa mente, mas vem do nosso coração. E os nossos pensamentos, eles podem trazer questionamentos. Os que vêm do Espírito são acompanhados de paz e de poder espiritual. Nós temos paz naquilo que nós precisamos fazer. Mas, como o Espírito nos fala também? Através da palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus falando aos nossos corações. E quando nós lemos a palavra e Deus quer revelar alguma coisa para cada um de nós, aquele texto, ele cresce aos nossos olhos e ele traz uma certeza daquela revelação no nosso interior. E você se sente paz, recebendo aquela revelação de Deus para aquele momento que você está vivendo ali na sua vida. Mas existem também outros modos de Deus falar. Ele fala através das circunstâncias, de coisas que acontecem no nosso dia a dia. São os livramentos, você pode perceber a presença de Deus quando Ele te livra de um acidente. São tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. As circunstâncias nos falam daquilo que Deus nos quer revelar. De outras pessoas também, de profecias. A profecia, ela é liberada para edificar, para exortar e para consolar, não para trazer jugo. Você sabe como uma profecia vem de Deus quando você sente paz naquela palavra que você recebeu. Você pode perceber também Deus falando através da pregação de um pastor, de uma palavra que você está recebendo, de uma adoração. Naquele momento em que você está adorando a Deus, você vai sentir a presença de Deus e Deus vai falar no seu interior também, e através de sonhos e de visões. São tantos testemunhos dos homens de Deus que passaram por este mundo, que são descritos na palavra de Deus. Tantas experiências, tantos sonhos, tantas visões esses homens de Deus receberam. Mas, para ouvir a Deus, nós precisamos ouvir em silêncio. Se os nossos sentimentos, se nós estamos atribulados, provavelmente nós não vamos conseguir ouvir aquilo que Deus está dizendo. E a paz que nós precisamos sentir dentro de nós é que vem confirmar a voz de Deus. Mas não é fácil
Quando nós estamos no começo da nossa vida cristã, não é fácil nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus deseja compartilhar conosco, mas nós não podemos desanimar, porque o cristão ele não desanima. O cristão é uma palavra que busca a presença de Deus e ele, apesar dos tropeços, ele está sempre seguindo adiante e buscando a presença de Deus. Queridos, essa é a parte do nosso tempo de hoje em que nós tentamos aprender um pouco do nosso relacionamento com Deus, da comunhão com Deus. E o livro que nós usamos para isso, você tem acompanhado as nossas aulas, é o livro Construindo versus Destruindo Relacionamentos. E você tem uma tarefa para casa essa semana. Você tem algumas perguntas para responder. Além do tempo de memorização, além do tempo de leitura bíblica que é necessário para que você se fortaleça na presença de Deus, para que você busque a presença de Deus. E eu gostaria de estar orando por você nessa hora, para que você se sinta fortalecido, para que você não se desanime, para que você abra o seu coração para ouvir a voz de Deus falando dentro do seu interior. Senhor, estamos aqui, meu Pai, nesta fase de comunhão contigo, de crescimento no relacionamento contigo. Eu oro agora pelos meus irmãos, Senhor, para que eles recebam do Teu melhor, para que eles tenham a sua mente, o seu coração aberto, para ouvir de Ti, Senhor. Que o Senhor revele a Tua presença, os caminhos para os Teus servos, meu Pai, através da Tua palavra, da leitura bíblica, mas que o Senhor abra a mente deles para o entendimento daquilo que o Senhor quer dizer, para que eles conheçam verdadeiramente o Teu Espírito que é santo, mas que é um Espírito tremendamente revelador de quem Tu és, meu Pai. Fala ao coração dos Teus servos. Revela-te, Senhor, em toda a intensidade do Teu ser, meu Pai. E nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, porque o Senhor é um Deus que busca os filhos. E eu apresento os Teus filhos diante de Ti, meu Pai, para que eles cresçam na Tua palavra, na sabedoria e no entendimento do ouvir a Tua voz, meu Pai. Abre os corações deles, Senhor, para o Teu mover, para um tempo novo, um tempo de sobrenatural, de sonhos, de visões, para que eles cresçam, Senhor, na Tua presença, meu Pai. E eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.